Fala, contador! Fala, contadora! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estamos começando uma live super especial hoje no Dia do Empresário, da Empresária Contábil. Eu estou aqui para fazer um tributo a você. Eu quero te parabenizar pela tua coragem de empreender nessa área tão importante para o nosso país, porque você ajuda o empresário brasileiro a resolver seus problemas. Você é o empresário que ajuda outros empresários, que arrisca seu dinheiro, seu tempo para ajudar os outros empreendedores que também arriscam seu tempo, seu dinheiro. Olha só que função primordial que você faz na sociedade. No final das contas, a contabilidade é muito mais do que números. Ela é sobre pessoas, ela é sobre sonhos. O que um contador faz é ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos através dos seus negócios. E você faz isso pelos seus clientes. Quando você abre um CNPJ, você está abrindo um projeto de vida. Quando você cuida de uma empresa, você está lidando com talvez o maior patrimônio que aquele empreendedor pensou em criar. Você é pessoa de confiança para isso. Então, eu quero te parabenizar por esse dia, dizer que você é muito importante. Eu quero te ajudar a enxergar o que vem pela frente, o que vem pela frente do empresariado contábil, quais são as oportunidades que estão diante de nós. Eu também sou empresário contábil. Quais são os riscos que estão na nossa frente? A gente vai falar sobre conhecimento, falar sobre crescimento. Esse é o meu propósito aqui no Movimento Contabilidade Consultiva, esse movimento que transforma contadores, que ajuda contadores a crescerem através da transformação do seu posicionamento. Contadores que deixam de ser vistos como mal necessário, passam a ser vistos como um apoiador da gestão dos negócios, agregam mais valor para as empresas e, portanto, eles são mais valorizados. É isso que defende a contabilidade consultiva e todo santo dia tem conteúdo, tem método, tem ferramenta para te ajudar a crescer na contabilidade. Turma, quero bater um papo contigo para falar sobre essa transformação da contabilidade. E você sabe que o mês de janeiro ele tem um nome de janeiro, né, em referência a uma imagem chamada Januário. O Januário é um ser que ele tem duas faces. Ele tem como se tivessem dois rostos. Um rosto atrás da cabeça, um rosto na frente da cabeça. Esse é o Januário. Por que esse símbolo? Porque o rosto para trás ele olha para o passado e o rosto da frente ele olha para o futuro. Então, janeiro, o Januário, ele é um mês muito propício para a gente olhar para trás e olhar para frente. E é isso que eu quero fazer com você agora, olhar para trás na contabilidade e a gente olhar para frente, o que vem aí acontecendo. Vamos olhar para trás da contabilidade? Eu acho que o passado da contabilidade explica muito do presente e muito do futuro. Eu vi certa vez num livro contando a história, né, das profissões e estava lá dizendo a história sobre a chegada dos primeiros contadores no Brasil. E esse livro dizia que os contadores eles chegaram através da coletoria de impostos da coroa portuguesa. Então, os primeiros profissionais contábeis eles vieram associados ao recolhimento de impostos, ao recolhimento de tributos. E aí você consegue enxergar por que até hoje, entender, né, por que até hoje o empresário ainda enxerga o contador como se fosse um fiscal do governo. Cara, na origem da profissão aqui no Brasil, a profissão vem vinculada ao Estado, que vai ali para impor o imposto, né? O imposto é algo compulsório, o imposto é um sacrifício patrimonial. Pensa que em algum momento já houve rebeliões pelos impostos. A Inconfidência Mineira foi por conta, das explosões, foi por conta do quinto. Então imagina só, naquela época eles pegavam um quinto, 20% da barra de ouro, isso gerou toda uma revolução. Hoje em dia, qual é a carga tributária que a gente tem? É muito maior do que 20%, e a gente não faz essa revolta toda. Hoje, bem, mudou muita coisa, mas a fome do Estado não, continua sempre muito impiedosa, sempre muito grande, querendo sugar recursos das empresas para financiar seu funcionamento, e os contadores sempre foram associados a isso, desde a origem. E aí você entende porque muitos empresários enxergam o contador como um servo do governo, né? Como se fosse um fiscal da Receita, a ponto de eu já ter ouvido de empresários, eu não sei se você já ouviu, o empresário falando o seguinte: olha, não vou mandar o extrato bancário para você não, para que você quer meu extrato? Para que você quer o extrato da minha empresa? Como se mandar o extrato do banco para o contador fosse expor o dinheiro da empresa para o governo, o que é uma completa miopia, é uma distorção de realidade, porque o governo tem acesso ao extrato bancário através de uma série de obrigações acessórias dos bancos, né? A E-Financeira, por exemplo, mostra toda a movimentação do extrato bancário. Com Pix, isso é em tempo real. Transações de Pix em tempo real, através do Ministério da Fazenda. Mas ele acha que o contador está ali como se fosse para denunciar a empresa para o governo. Quando é justamente o contrário. O contador está ali para proteger a empresa de arbitrariedades e coisas erradas do governo. Então, essa visão
ela vem desde a origem da contabilidade, que ela sempre foi muito associado ao sacrifício de pagar impostos. E aí, nos últimos anos, nas últimas décadas, diria, realmente os contadores sempre tiveram muito associado à conformidade. E veja que essa conformidade, que não tem nada a ver com a ciência contábil. A conformidade que o contador foi associado foi uma conformidade trabalhista, com a aprovação das leis trabalhistas, né, você teve uma série de obrigações para as empresas cumprirem, obrigações de cálculo, né? Calcular hora extra, calcular adicional noturno, adicional de hora extra, calcular descontos, reflexo dos direitos trabalhistas no previdenciário, reflexo no tributário. Então, uma série de contas, de apurações que as empresas foram forçadas a fazer e se convencionou que gerar folha de pagamento era função de contador, apesar de não ter nada a ver com ciência contábil. Folha de pagamento é uma atividade administrativa jurídica, não tem nada a ver com contabilidade. O que tem a ver é só a escrituração lá das operações, da débito e crédito, mas isso não é nada que o DP faz. O DP faz é a apuração dessa folha, né? E isso foi vinculado à contabilidade e assim ficou. Bom porque as empresas precisam de ajuda e os contadores já estão ali para ajudar. Assim como foi com a apuração de impostos. A apuração dos tributos no Brasil ela foi algo que foi delegado quase pelo consenso social de que isso é uma atividade de contadores, apesar de não ter muito a ver com ciência contábil. A apuração de imposto é, por vezes, algo muito mais jurídico, de incidência do tributo, de forma de cálculo, do que a propriamente contabilidade. Você não precisa. A apuração de imposto não é uma atividade de competência exclusiva do contador, né? Qualquer profissional pode fazer, por exemplo, a apuração tributária. A própria empresa poderia preencher informações lá no PGDAS e mandar as informações para o governo, por exemplo. Mas convencionou-se socialmente que é uma atividade que o contador faz, que a contabilidade faz. Da mesma forma, as obrigações do societário, né? Alguns lugares chamam de paralegal, outros lugares chamam de setor societário em si. O contador começou a lidar com essa conformidade. Alvará de funcionamento, alvará sanitário por vezes, alvará de manutenção desses alvarás de prefeitura municipal, taxa de publicidade, uma série de coisas que não tem nada a ver com contabilidade, mas as empresas contábeis acabaram assumindo essas funções. Então, nas últimas décadas, a contabilidade sempre foi muito associada à burocracia, sempre foi muito associada à conformidade, que é uma atividade, ou são atividades essenciais. Sem a conformidade, sem essa burocracia, entre aspas, as empresas não funcionam. Elas não pagam seus funcionários, elas não cumprem as obrigações perante o Estado, não pagam seus impostos, não têm atividade em funcionamento. Então, a conformidade é muito importante. E os contadores, por décadas, cuidam dessas conformidades. A grande questão é que o empresário brasileiro ele dá pouco valor para essas conformidades. Ele não dá muita importância, tanto é que tem muito empresário informal. Às vezes você trabalha até sem CNPJ, ou então não tem alvará de nada, não paga imposto, não emite nota, ou quando emite... Você sabe como funciona. O empresariado brasileiro não dá muito valor para isso. E por não dar muito valor para isso, ele não quer pagar o preço justo. Ele quer pagar cada vez menos. Então o que acontece é que nessas décadas de existência, o preço dos serviços contábeis foi diminuindo percentualmente o poder de compra. Quando, 40 anos atrás, eu tenho familiares na área da contabilidade, você tinha uma contabilidade, cara, se você trabalhasse direitinho, você conquistava a tua carteira de clientes e vivia bem, cara. Tinha uma boa remuneração, você vivia bem. Cara, nos dias de hoje, você tem pequenas empresas sendo atendidas por R$100 por mês, R$200 por mês. Uma guerra de preço assim insana. Preços caindo cada vez mais. O que aconteceu nesses anos? Uma série de fatores. Um dos fatores é que a faculdade de ciências contábeis se democratizou. Antigamente você tinha menos contadores proporcionalmente ao número de empresários. O que aconteceu é que o curso de ciências contábeis se democratizou. Você tem milhares de contadores, de profissionais sendo formados. Última informação que eu tive, que eram mais de 300 mil estudantes de contabilidade estudando. Então, imagina só, número cada vez maior. Hoje são 500 mil contadores registrados, coisa de 506 ou 507 mil contadores, o último número que eu vi lá no CFC. Então, assim, um exército de contadores. Você tem noção, tem mais contador do que engenheiro. Olha que episódio de doideira. Tem mais contador do que médico. Então, você tem um número muito grande de profissionais. Esses profissionais resolvem empreender e os preços vão caindo. Os preços do serviço vão caindo. Para somar, para agregar, ainda veio a contabilidade online, que desde 2012 começa a oferecer serviços de conformidade por preços irrisórios. Lá atrás, 2013, quando a Contabilizei começou a fazer suas ofertas públicas, né, começou oferecendo contabilidade por R$49 por mês. Cara, R$49 por mês, muito, muito barato. Então você tem uma pressão de preço, uma pressão dos preços para que os preços sejam cada vez menores. E a gente vive, ano após ano, uma desmonetização dos serviços contábeis. Serviços contábeis que, quando eu comecei lá atrás,
você cobrava um salário mínimo, né? Era o preço mínimo de tudo, era um salário. Eu cobro um salário. Agora é difícil você cobrar um salário mínimo de uma pequena empresa. Está cada vez mais apertada a margem. Então, nos últimos anos, né, voltando àquela história do Januário, olhando para trás, o que a gente viu foi a profissão contábil ganhando mais pessoas no mercado, a profissão contábil cuidando cada vez mais de burocracia. Pensa que nessa história teve o Estado aumentando o peso dele através da tecnologia, vieram as notas fiscais eletrônicas, junto com isso veio o projeto SPED, vieram obrigações acessórias digitais, vieram coisas maravilhosas como FDRINF, olha que coisa boa FDRINF, né, gente? O e-social, que coisa maravilhosa, você tem que admitir o funcionário antes dele chegar lá, atualizações quase que em tempo real, vieram a malha fiscal, uma série de obrigações acessórias que aumentaram o peso das empresas e, portanto, aumentaram o peso dos contadores. Isso fez os contadores se apertarem cada vez mais, tendo margens pequenas, tendo problemas muito sérios com seus negócios. E chegamos ao dia de hoje, hein, voltando na lógica do Januário, a contabilidade como é? Um negócio contábil competitivo, desafiador, em que a gente tem uma competição por preços cada vez maior, preços caindo, mão de obra está fácil, como é que está aí funcionário na tua cidade? Bem, a minha percepção é que é um dos maiores desafios, né, você contratar pessoas, porque não tem pessoa pronta. Até as pessoas experientes, quando você contrata alguém que já trabalhou no escritório de contabilidade, essa pessoa ela tem uma outra cultura, ela conhece outro software, ela conhece outro jeito de trabalhar. Você tem que aprontar todo mundo. A profissão contábil, de alguma maneira, ela não é uma profissão sexy. Quando você conversa com um jovem, o que você quer ser? O que você quer fazer quando você crescer, né? Você vê poucas respostas. Nossa, eu quero ser contador. E ainda quando a pessoa responde, não tem muita vontade, né? Parece, de alguma maneira, a profissão contábil ela não ficou interessante para os jovens. Por vezes, minha percepção, posso estar enganado nisso, né? Mas é uma profissão que atrai, às vezes, a pessoa que já teve algum relacionamento na contabilidade, já trabalhou em algum escritório de contabilidade, é filho, é sucessor, é sobrinho, já namorou com algum contador, uma coisa do tipo. Ou então, às vezes, até um perfil de pessoa mais introspectiva. Às vezes as pessoas pensam que contabilidade é meio que matemática dos negócios, ou é meio que ciência de dados dos negócios, e aí chama uma galera que é mais introspectiva, olha mais para dentro do que para fora, e quando, na verdade, para você ter sucesso no negócio contábil, você tem que olhar para fora. A principal competência de um empresário é você saber se relacionar e vender. E aí essas pessoas introspectivas têm um grande desafio, né, de como conseguem fazer para virar esse comportamento. Então, é uma profissão que não virou atraente. E aí você tem cada vez mais dificuldade de achar pessoas. Eu não sei como é que está aí na tua cidade. Então, você tem um desafio de pessoas, você tem um desafio de processos, que fica cada vez mais complicado, né? Pensa aí o governo que lançou o evento R4000 da FDRINF, obrigando você a fazer, declarar o lucro distribuído a cada 3 meses. Olha que maravilha! Como é que você vai declarar o lucro distribuído se as empresas não fazem contabilidade? Ô pai do céu! Como é que você vai fazer para lidar com tanta burocracia, cada prefeitura emitindo uma nota fiscal, um desafio de tecnologia? Os sistemas não resolvem todos os problemas, não tem um sistema fácil que resolva tudo, você tem que usar vários sistemas, vários penduricários conectados. Então, assim, a contabilidade é um negócio desafiador, galera. Esse é um fato. Quem fala que contabilidade é fácil, não vive a contabilidade. Essa é a grande verdade. Empreender na contabilidade é foda. Não é para qualquer um. É realmente para empreendedores que são empreendedores comprometidos, que apaixonados por aquilo, que querem fazer aquilo. E até uma reflexão, né? O que acontece na jornada do profissional contábil. Às vezes a contabilidade atrai as pessoas por acharem que é aquela área mais de matemática, e aí quando ele entra na faculdade de ciências contábeis, ele descobre que a parte matemática é mais fácil. São as 4 operações: somar, subtrair, multiplicar e dividir. A coisa mais simples possível. Você descobre que na contabilidade, na verdade, é uma ciência jurídica, praticamente. Porque é norma o tempo todo. É norma técnica, você cumprir normativa, você cumprir CPC, você cumprir FRS, você entender das demonstrações, entender das operações. A parte matemática é mais fácil. A parte mais desafiadora é a parte da interpretação e uma parte jurídica, né, de regras. E aí, quando você sai da faculdade de ciências contábeis e decide empreender, você descobre que a contabilidade é uma ciência social psicológica, você é um psicólogo, é comunicação, é marketing, é negociação, é vendas. Então, o que acontece? Você tem uma quebra de expectativa nessa jornada do profissional contábil. Ele começa achando uma coisa, vai para outra, depois vai para outra, depois vai para outra. Esse é o desafio. Talvez isso explique, em partes, por que nós temos tão poucos grandes empresários contábeis. Poucos contadores conseguem fazer essa jornada de se tornar um bom empreendedor contábil, depois de se tornar um bom líder, se tornar um bom gestor de processos, se tornar um bom estrategista, um marqueteiro. Então, são muitas transformações que o contador precisa fazer ao longo da sua jornada
para que ele possa ser um grande empresário contábil. Então, o que a gente vê é que a contabilidade está se transformando. E agora eu quero falar daqui para frente. Eu falei do que a contabilidade é hoje, talvez até de um jeito um pouco pessimista, diria, não, o negócio contábil pode ser um negócio bom, pode sim ser um negócio bom. Eu convivo com grandes empresários contábeis. Não sei se você sabe, eu organizo um grupo que se chama Master. Estou até com a plaquinha aqui dos membros do Master. Ó. O Master é o grupo que reúne os maiores empresários contábeis do Brasil. São contadores que faturam acima de 3 milhões de reais por ano. São contadores que têm bons resultados, que têm empresas lucrativas, têm empresas prósperas. Lá nesse grupo tem mais de 150 membros. Então, assim, é possível você ter um grande negócio contábil? É. Para aqueles contadores que se libertam do operacional e aprendem a vender, eles constroem grandes negócios contábeis. Agora, não é para qualquer um. É para o contador que realmente se prepara, que está comprometido, que busca sair do quadrado, sair de dentro do escritório, busca novos conhecimentos. É para esses contadores que eles crescem. Então, é possível, sim, você ter um grande negócio contábil. A contabilidade consultiva veio com esse propósito, inclusive, de você transformar a contabilidade do negócio contábil ser um negócio mais lucrativo, da contabilidade ser um negócio que vai te dar mais orgulho, porque você, deixando de atender somente a conformidade, você passa a ajudar o empresário na gestão. A grande essência da contabilidade consultiva é um contador mais próximo, seja do ponto de vista físico, de você ter um relacionamento mais próximo no físico, ou próximo como estou eu e você agora, no digital. Veja, eu estou aqui na minha cidade, em Vila Velha, no Espírito Santo, nessa sexta-feira, dia 12, fazendo uma transmissão ao vivo para você, seja lá de onde você estiver falando. A gente está aqui próximo, eu estou olhando nos seus olhos, você olha nos meus. A gente conversa, eu te passo energia, você me passa a sua. Essa proximidade, o digital permite ter proximidade. Então, a contabilidade consultiva, ela permite essa proximidade dos empresários e que você, com essa proximidade, você ajuda esse empreendedor a ser um empresário melhor. Você ajuda ele dando direcionamento, ajudando ele a tomar decisões melhores. Você ajuda ele, por exemplo, cuidando do financeiro da empresa. Quando você faz o BPO financeiro, a terceirização do financeiro, você está sendo um contador consultivo. Você está resolvendo o maior problema que ele sofre, que é a gestão financeira, de uma maneira muito mais rápida, muito mais barata. Então, um contador consultivo fazendo BPO financeiro, um contador consultivo orientando ele, por exemplo, na compra de produtos e serviços, e ele ganhando dinheiro com isso, que é o ecossistema, quando você indica uma empresa de certificado digital que atende seu cliente bem, e você ganha uma comissão por isso, quando você faz uma recuperação de créditos tributários, um planejamento tributário. Então, a contabilidade consultiva veio com essa grande filosofia e esse grande modelo de negócio para ajudar você a ajudar mais o seu cliente e fazer você ganhar mais dinheiro. Essa é a grande essência da contabilidade consultiva. É o contador que tem mais sucesso porque ele leva sucesso para os seus clientes, ele multiplica o sucesso na vida dos seus clientes. Então, essa é a filosofia, e por isso que esse movimento está transformando o Brasil. A gente está juntos, nós estamos ressignificando a profissão contábil. Aquela profissão que no passado era vista como um mal necessário, uma vez eu ouvi de um empresário falando o seguinte: Pedro, para mim o contador é o imposto que eu pago para pagar impostos. O contador, para mim, é o imposto que eu pago para pagar impostos. Olha só que pensamento terrível desse empresário. Então, esses empresários que enxergam o contador como um mal necessário, eles vão gradativamente deixar de ver o contador dessa forma e eles vão ver o contador como seu braço direito, como seu parceiro estratégico. O contador se posicionando como um conselheiro estratégico proativo. É assim que define o contador, é assim que Doug Slater, né, que é um dos maiores influenciadores contábeis do mundo, norte-americano, ele define o contador consultivo, um conselheiro estratégico proativo. Então, quanto mais o contador se posicionar na prática como um conselheiro estratégico proativo, mais ele vai transacionar, vai deixar de ser um contador despachante do governo, que só cumpre burocracia, e vai passar a se tornar um contador transformador, um contador estratégico, um contador consultivo. É essa jornada de transformação que a gente contribui aqui no movimento Contabilidade Consultiva. A gente congrega contadores que acreditam que a contabilidade não é só gerar impostos e folhas de pagamento e obrigações acessórias, que a contabilidade é muito mais do que isso. A contabilidade é levar prosperidade para as pessoas. A gente congrega esses contadores e ensina para eles um método de vendas, crescimento e gestão para que eles possam ter um negócio próspero como eles merecem. É isso que a gente faz aqui no Movimento Contabilidade Consultiva. Eu, como empresário contábil, nesse dia, eu fico feliz pela minha decisão de empreender na contabilidade e principalmente de escolher a contabilidade consultiva como uma estratégia para crescer. Eu fico muito honrado de ter tantos e tantos contadores do meu lado. Você que está aí comigo ao vivo, especialmente, quero mandar um abraço para você, por você estar comigo. Alguns de vocês comigo já há muitos anos,
Então tem gente que está comigo já há 6 anos, desde que eu comecei aqui na internet. Quero agradecer a você que está comigo me apoiando. E agora eu quero falar do futuro. Eu quero falar do que vem pela frente, né? O Januário, ele olha para trás, é o rosto que olha para trás, e é o rosto que olha para frente. O que está por vir aí na contabilidade? O que está rolando e que você precisa ficar atento para você aproveitar essa enorme oportunidade que está diante de você, desde que, obviamente, você esteja preparado para isso. Desculpa, gente, a garganta travou aqui. O que está vindo pela frente? O que você precisa se preparar? Nós estamos diante da maior oportunidade na história para ganhar dinheiro na contabilidade. E essa oportunidade vai vir com a reforma tributária. Se você ainda não se atualizou sobre esse assunto, você precisa colocar isso como uma prioridade na sua vida. Porque a reforma tributária ela está mudando o Brasil para sempre. Na real, não é só uma reforma na forma de pagar impostos, nos tributos. Ela é um reset em todo o empreendedorismo brasileiro. Todas as empresas vão precisar mudar a sua forma de trabalho para poder atender essa nova sistemática de tributação. Então, esses empresários vão entrar num colapso, num caos, e eles vão precisar de ajuda. E essa ajuda será dada por quem? Será dada por você, contador, por você, contadora. Foi isso que aconteceu, por exemplo, quando a gente viveu a crise sanitária. Na hora que vieram aquela porção de medidas provisórias, postergando o pagamento de impostos, postergando mudanças trabalhistas, a quem os empresários recorreram? O empresário procurou quem? Procurou o gerente do banco? Não. Ele procurou o corretor? Não. Ele procurou quem? Procurou você. Procurou você para buscar orientação, para buscar direcionamento. Então você é o parceiro estratégico dessas empresas. Eu estou aqui agora para te municiar de informações, para você estar pronto para fazer de 2024 o melhor ano da tua carreira, o melhor ano da tua jornada. E a reforma tributária é, sem dúvida, a maior oportunidade da história para se ganhar dinheiro na contabilidade e se provar que os contadores consultivos são os parceiros estratégicos das empresas. Eu digo isso porque eu vou explicar um pouco mais dos fundamentos, do que está mudando com a reforma tributária. Foi aprovado no finalzinho do ano passado uma mudança na tributação, uma mudança nos tributos que incidem sobre o consumo, os tributos que incorrem no faturamento das empresas. Então nós tínhamos 5 tributos que incidem sobre o consumo, né? PIS, COFINS, ICMS, ISS e o IPI. Na verdade, o IPI virou um outro tributo, né? Depois a gente fala de um assunto mais específico. E eles viraram 2 tributos. Na verdade, é um tributo que se divide em 2, né? Que é o IVA, o Imposto de Valor Agregado, o Imposto sobre Valor Agregado. E esse IVA ele é um IVA dual. Parte dele é federal, que é na CBF, na Contribuição Social sobre Bens e Serviços, que é federal, e parte é estadual e municipal, que é o IBS, Imposto sobre Bens e Serviços. Então o IVA, esse imposto, ele tem uma mudança importante na sistemática, porque ele passa a obrigar as empresas, na hora de fazer a apuração fiscal, elas precisam considerar as entradas. Tudo que ela comprou de produtos, tudo que ela tomou de serviço, ela considera o IVA que ela comprou ali dentro e ela bate do IVA que ela gerou na hora de vender os impostos. Então você passa a fazer um débito e crédito para chegar nessa tributação do IVA. Então você apura quanto de crédito você tomou na compra de produtos e serviços, você apura quanto de débito você gerou na venda dos seus produtos e serviços, e aí você chega nessa conta do imposto a pagar. Isso por si só, galera, muda a contabilidade para sempre, muda as empresas para sempre. Porque, vamos lá, o IVA ele é um imposto transacional. Ele não é sobre presunção, é sobre valor pago. Portanto, aquelas empresas que compram sem nota, elas não vão tomar crédito. Então, se eu compro sem nota e vendo com nota, eu vou pagar imposto cheio, não vou bater nada na entrada. Então, olha só o desestímulo à sonegação que vai acontecer. Porque se você vende, se você compra sem nota, caramba, eu não vou tomar crédito, vou pagar imposto cheio. Isso faz com que muitas empresas passem a ter que comprar com nota, porque se elas não comprarem com nota, elas vão pagar imposto cheio. Assim como essa empresa que compra com nota, ela vai ter que vender com nota, senão ela vai correr o imposto como um custo. Então, isso diminui muito a sonegação de impostos, que é um dos principais fatores que prejudicam as contabilidades. As empresas ficam informais, sonegam impostos, então a contabilidade de verdade ela nunca serviu para nada. Porque as empresas compram sem nota, vendem sem nota, pagam funcionário por fora da folha, uma série de coisas que não tem impacto nenhum na tributação hoje. A maioria das empresas hoje são tributadas por um regime de presunção. Eu presumo uma lucratividade, um faturamento, e eu estou ali pagando. É o que acontece no lucro presumido, é o que acontece no Simples Nacional. Você tem um pagamento de imposto, alíquotas que incidem sobre o faturamento.
E aí essas empresas não estão nem aí para as compras, para as aquisições. O que acontece com a chegada do IVA é que essas empresas vão passar a ter que prestar atenção nas aquisições. Porque se elas não tomarem conta, elas vão pagar imposto mais alto. E mais, isso vai forçar todas as empresas a fazerem controle financeiro e contábil mensal. Porque a apuração de imposto continua sendo mensal. Então, se eu não tiver um controle financeiro mensal, eu não vou conseguir apurar a tomada de crédito, portanto, eu vou pagar imposto cheio. Ou seja, todas as empresas no Brasil vão precisar organizar seu financeiro. E aí eu te pergunto, o teu cliente, ele está pronto para organizar o financeiro por conta própria? Você acha de verdade que o empresário que se atende a ele vai fazer controle financeiro? É óbvio que não. E aí ele vai precisar de ajuda. Você pode ajudar esse empresário. Por exemplo, fazendo BPO financeiro, você vai lá e cuida do financeiro dele. Beleza, você não sabe fazer o financeiro? Não tem problema não, querido, eu faço por você. Eu cobro para você um serviço para fazer o seu financeiro. Então, olha aí a enorme oportunidade para você ajudar as empresas a resolver uma das maiores dores que ela tem, que é a má gestão financeira. Você oferece BPO financeiro para ela, organiza o financeiro dela e faz com que ela pague impostos corretamente. Olha que mega oportunidade que os contadores consultivos, que são aqueles que fazem BPO financeiro, eles vão ter. Porque as empresas vão precisar fazer controle financeiro. Da mesma forma, gente, olha só o que eu vou te falar, presta atenção. Nós vamos ter um desestímulo severo de muitas empresas a ficarem no Simples Nacional. Preste atenção, o Simples Nacional, ele foi mantido esse regime diferenciado de tributação, contudo, as regras dele são diferentes. Uma empresa optante do Simples Nacional não toma crédito de IVA. Então, quando ela compra um produto ou toma um serviço, o imposto ela não consegue passar para frente. O conceito do IVA, né, do Imposto sobre Valor Agregado, é o seguinte: eu só vou incidir imposto sobre o valor que você agregar na relação. Então, se eu tenho um produto de 1.000 e eu vendi por 2.000, eu vou cobrar um imposto sobre a diferença, sobre os 1.000, e não um imposto sobre os primeiros 1.000, porque ele já foi tributável. Então, no IVA, você passa o imposto para frente, percebe? Você evita a tributação em cadeia, é o que a gente chama da não cumulatividade plena. Então, você não tem a cumulatividade dos tributos. Esse é o conceito do IVA. Só que no Simples Nacional, por ser um regime tributário especial, que em tese paga alíquotas menores, né, eles não vão poder passar o imposto para frente, porque ele não toma crédito. Opa, peraí, se a empresa do Simples Nacional não toma crédito, ela incorre com o imposto como custo. Ela não passa o imposto para frente diretamente. Isso entra como custo dela. Então, veja, a empresa do Simples Nacional tem esse problema. E mais, quando a empresa do Simples Nacional vende, ela não passa crédito cheio. Hoje, se uma empresa do Simples Nacional vende para uma empresa do regime normal, ela passa crédito presumido de PIS e COFINS, o crédito cheio. Com o IVA, não. Ela vai passar só o crédito do que ela pagou dentro do Simples Nacional. Significa que ela vai passar menos crédito para a próxima empresa. Portanto, uma empresa do Simples Nacional, se ela for meio de cadeia, é um novo conceito que você tem que entender. Empresas que são meio de cadeia, que são fim de cadeia. Empresas que são fim de cadeia é aquela empresa que ela vende direto para o consumidor final, ela não repassa mais crédito para ninguém. Essa empresa fim de cadeia, ela não tem o que fazer. O imposto vem correr nela e pimba. A empresa meio de cadeia, que vende para outra empresa, ela passa o imposto para frente. Essas empresas do meio de cadeia, elas vão ser super desestimuladas a sair do Simples. Porque, peraí, se eu não vou conseguir tomar crédito, se eu não passo o imposto para frente cheio, talvez o meu cliente não vai querer comprar mais de mim. Olha que doideira. Uma empresa do lucro presumido, do lucro real, do regime normal, de IVA, não vai querer comprar de uma do Simples, porque não está pegando crédito cheio. Então, olha só o impacto que isso vai ter. Gente, 2/3 das empresas no Brasil, dos negócios do Brasil, são B2B, business to business, negócio por negócio. Não é B2C, business to customer, né, para o consumidor final. Ou seja, 2/3 da economia brasileira é empresa para empresa. 2/3 da economia brasileira é meio de cadeia. Portanto, meus amigos, nós vamos ter um trabalho enorme, porque o que se estima é que mais de 6 milhões de empresas vão precisar fazer ao mesmo tempo planejamento tributário. Mais de 6 milhões de empresas vão precisar ao mesmo tempo saber se fica no Simples Nacional ou se sai. Ou se fica no Simples Nacional pagando o IVA por fora. Não sei se você sabe, mas dá para você ser do Simples e pagar o IVA por fora. Vai ser uma loucura, uma bagunça, galera. Uma bagunça. E aí, imagina só, 6 milhões de empresas precisam fazer planejamento tributário ao mesmo tempo. Tem contador pronto o suficiente para isso? Diz para mim, você que está no comentário. E ó, aqui nessa live só tem gente foda. Em sexta-feira à noite, você está falando uma live de contabilidade, é só o comprometido que está aqui. Parabéns, parabéns a você. Você está me mostrando pela sua atitude que tipo de contador você é.
Diz para mim no comentário aqui. Tem contador pronto para fazer planejamento tributário suficiente para a galera? Gente, vai vir a maior super demanda da história de serviços para contadores. É a hora do contador ganhar dinheiro. Aquele contador que é um contador consultivo. O que é o contador consultivo? É o contador educador, que educa o cliente, que explica o que está acontecendo, que traça cenários. Esse é o contador que vai ganhar dinheiro de verdade. Porque temos mais de 6 milhões de empresas que vão precisar fazer planejamento tributário. E não tem contador pronto. Olha o tamanho da oportunidade, gente. Milhões de empresas ao mesmo tempo tendo que fazer planejamento tributário. Milhões de empresas ao mesmo tempo tendo que fazer controle financeiro. Porque você precisa apropriar isso no crédito, na tomada de crédito. Milhões de empresas ao mesmo tempo precisam fazer precificação. Planejamento de precificação, porque presta atenção, o IVA é por fora. Então muda a sistemática. Hoje, quando eu compro um produto, essa garrafa, por exemplo, se eu paguei nela R$1.000, eu tenho um imposto incidente desses R$1.000. Vamos pegar lá o imposto dos 16,33%, suponhamos que seja isso. Está aqui dentro dos R$1.000. Com o IVA, esse imposto é por fora. Então, eu vou precisar mudar minha precificação. E aí, quanto é que eu cobro dessa garrafa? Eu cobro R$1.000 e mais o IVA? Será que o mercado paga R$1.000 mais IVA? Lembrando que o IVA, vamos falar daqui a pouco das alíquotas, e está se falando de 27% de alíquota? Será que o mercado vai aceitar pagar R$1.270 nessa garrafa? Ou vou ter que vender essa garrafa por R$800 e vender ela por R$1.000 e pouquinhos reais, o mesmo preço? Então, gente, essas empresas vão precisar de precificação. Precificação é uma conta. É uma conta que considera custo variável, gasto fixo, margem de contribuição, volume de venda. É assim que se faz precificação. E aí, tem contador pronto para fazer isso? Vai ter uma super demanda. Vai ter uma super demanda para isso. Então, os contadores consultivos, aqueles que ajudam na gestão, eles vão viver a melhor fase da história para ganhar dinheiro. Então, assim, se o Januário que estava olhando para trás viu a contabilidade tristinha, só cuida de burocracia, um negócio difícil de crescer, cara, a parte da frente do Januário, que está vendo o futuro da contabilidade, está vendo a melhor oportunidade da história. Mas, óbvio, vai dar muito trabalho. Tem a galera falando aí, vai dar trabalho? Vai dar trabalho pra caraca. Pensa que durante o período de transição, são 10 anos, né, para o regime transacionar todo, até 2033, você vai ter que conviver com 2 sistemas tributários ao mesmo tempo. O teu setor fiscal vai ter que apurar imposto de 9 impostos simultâneos sobre o faturamento. Porque durante o período de transição tem PIS, COFINS, ICMS, ISS e o IPI, e tem mais os 4 tributos da reforma, né? CBS, IBS, imposto seletivo, dependendo da atividade, e a contribuição estadual. Alguns produtos e estados vão poder ter contribuição estadual. Olha a bagunça que vai acontecer, minha gente, nesse período. E você está imaginando a quantidade de escritórios de contabilidade que vai quebrar, que vai fechar? Porque não tem time. Pensa, se já está difícil achar mão de obra hoje, meu irmão, como é que vai ser com a reforma tributária, meu irmão? Imagina só. Você achar um profissional do setor fiscal para apurar 9 impostos, mês a mês, sem falar da tributação sobre o lucro. Vamos falar daqui a pouquinho, que é outra oportunidade maravilhosa. Mas vocês estão vendo o tamanho da oportunidade? Deixa eu passar um conceito para vocês, gente. Todo problema é uma oportunidade fantasiada. Quando você está diante de um problema, você precisa mudar e setar o seu cérebro para enxergar que aquilo não é algo ruim, aquilo é algo bom. Porque se existe problema, existe alguém precisando que esse problema seja resolvido, e essa pessoa pode pagar por isso. E quando você está diante de um grande problema, você está diante de uma grande oportunidade. E o que a reforma tributária vai criar? Um gigante problema em todas as empresas do Brasil. Porque todas elas vão precisar de ajuda ao mesmo tempo. Então, meu amigo, minha amiga, você está diante da maior oportunidade da história através da reforma tributária. E essa oportunidade ela só vai acontecer se você se posicionar como um contador consultivo. Ela só vai acontecer se você souber vender. Porque se você não souber como convencer teu cliente, como é que vai funcionar? Você acha que teu cliente vai escolher você? Ou vai escolher, de repente, um outro contador que está educando ele, está fazendo vídeo na internet, está fazendo palestra lá no CDL da tua cidade? E aí? Você vai continuar sendo um contador preso no escritório? Que está aqui atrás da sua mesa tentando resolver problema do teu escritório? Ou você vai meter a cara no sol, vai para a rua para educar clientes e ganhar dinheiro de verdade na contabilidade? Meus amigos, a reforma tributária é a maior oportunidade da história e você precisa se preparar, porque a reforma já começou agora. Mas, Pedro, não vai entrar em vigor só em 2026? Começa a entrar em vigor em 2026, mas as empresas já começaram a fazer planejamento tributário agora. Todas as grandes empresas já estão fazendo planejamento tributário agora, para saber de onde compra, para onde vende,
para pensar se vai precisar mudar a sua planta, como é que vai fazer com passivo. A oportunidade agora, galera, de fazer recuperação de créditos tributários, os impostos estão morrendo. A hora de recuperar o imposto é agora. Se o teu cliente não recuperar o imposto agora, já era, vai perder. Os impostos que geram recuperação tributária estão morrendo. Então, a cada mês que passa, você perde um mês da competência dos últimos 5 anos. Então, olha a quantidade de oportunidade que está diante de contadores consultivos. Aqueles que sabem como vender, que sabem como se diferenciar. Então, a primeira oportunidade que o Januário traz para você, olhando para o futuro, é isso. A reforma tributária vai ser a chance de você ganhar dinheiro como nunca, se você for um contador consultivo. Se você for um contador despachante, que só preenche informação, formulário para o governo, você vai perder seus clientes para os contadores consultivos. Porque você pode ter certeza, se você não educar o seu cliente sobre os impactos da reforma tributária no negócio dele, algum aluno meu vai educar. Seja porque ele vai fazer uma prospecção ativa, seja porque ele vai lá num vídeo na internet, no YouTube, no Instagram, vai fazer um conteúdo sobre isso, seja porque ele vai fazer uma palestra num evento e vai fazer sobre isso, seja porque ele vai ter indicação de clientes e vão crescer. Se você, e aí eu até brinco com isso, né? A contabilidade consultiva nesses anos, ela foi crescendo pelo amor. Ou seja, as pessoas foram se tornando contadores consultivos pela causa. Cara, eu quero ter uma profissão mais reconhecida, eu sei que eu mereço mais, que eu quero ganhar mais dinheiro, que eu quero ajudar as pessoas, eu não quero ser visto como despachante do governo. Esse sempre foi o drive do crescimento da contabilidade consultiva. Daqui em diante, a contabilidade consultiva vai crescer pela dor. Se você não for um contador consultivo, você vai perder cliente. Porque algum contador consultivo vai tomar esse cliente de você. Simples assim. Ele vai ter dúvidas sobre a reforma tributária. Se você e o seu time, se não atenderem, um outro contador mais educador vai atender ele. E esse contador mais educador vai conquistar esse cliente. Porque uma vez que você educa o cliente, uma vez que você ensina algo para alguém, você ativa um gatilho importante de autoridade, esse cliente passa a enxergar que esse contador entende do assunto, diferente de você que não falou nada, opa, gatilho de autoridade. Ele cria um gatilho importante, o gatilho da reciprocidade, eu passo a dever algo para essa pessoa, porque essa pessoa me ensinou, ela vai fechar contrato. Simples assim. A reforma tributária vai ser a maior isca da história para prospectar com novos clientes. E os contadores consultivos, os contadores que eu formo, eles sabem disso. Eles vão fazer isso. Os contadores parados no tempo, eles vão decair. Eles vão perecer. Seja ele querendo ou não. Então, aquele crescimento que era pelo amor, agora é o crescimento também pela dor. Se você não se transformar em um contador educativo, sair do operacional e focar na educação do seu cliente, você vai perder clientes. Eu estou fazendo essa live para te anunciar que você precisa se mover, você precisa dar os próximos passos. Uma outra mudança poderosíssima, galera, a inteligência artificial. Inteligência artificial está transformando todas as atividades no mundo. No mundo que se faz hoje está mudando devido à inteligência artificial. Eu vou até ver se eu consigo abrir para você uma parada. Cara, eu não sei se eu vou conseguir, de verdade. Porque eu estou fazendo uma nova função no Instagram, que eu estou fazendo a live pelo meu computador. Então, eu vou tentar abrir e vou compartilhar minha tela no computador. Olha só que legal, galera. Deixa eu compartilhar minha tela. Compartilhar a tela. Beleza, compartilhei a tela, compartilhei. Cadê? Compartilhei a tela toda. Maravilha. Ah, legal. Vocês já estão vendo aqui. O nome dessa tecnologia se chama ChatGPT. O ChatGPT, o ChatGPT, ele é uma inteligência artificial que ele, usando toda uma base de conhecimento, ele se comporta como um super ser humano e traz respostas precisas para você sobre os clientes. Então, imagina só, se o seu cliente, você está diante de uma empresa, por exemplo, um e-commerce, e esse e-commerce ele precisa reduzir despesas. Imagina só, eu vou digitar aqui no chat GPT, tá? Eu vou tentar aumentar a tela para ver se fica mais visível. A gente vai setar no chat GPT o seguinte: atue como um consultor financeiro especializado em empresas de comércio eletrônico. Vou perguntar para você como reduzir custos dentro da minha empresa. E olha só o que vai acontecer agora. Isso aqui que está aparecendo na tua tela é o ChatGPT respondendo em tempo real, pegando informações e respondendo como um super ser humano, informações, por exemplo, sobre como reduzir despesas de uma empresa de e-commerce. Então, veja, otimização da cadeia de suprimentos, automatização de processos. Está aparecendo aqui a tela? Tá. Assim. Olha isso aqui, galera. Isso aqui é um supercomputador, uma inteligência neural,
que pensa como seres humanos, só que com uma capacidade de processamento gigantesca, trazendo informações precisas sobre a situação de um cliente. Por exemplo, eu posso pedir para o ChatGPT ler um PDF e esse ChatGPT fazer uma análise contábil. Deixa eu ver se eu consigo achar algum. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui um material para você ver isso aqui, galera. Olha isso aqui. Balancete, deixa eu ver se eu consigo achar um balancete aqui. Ó. Meu computador não está com acesso. Aqui. Vou pegar aqui um balancete de um cliente. Não sei nem que cliente é esse, nem que competência é essa. Olha só, galera. Estou aqui compartilhando com você. Esse balancete está aqui, ó. Peguei um balancete. Balancete simples, pequenininho. Atue como um analista contábil e financeiro. Vou subir um balancete de uma empresa e preciso que você faça uma análise de forças e fraquezas dessa empresa com base nas informações financeiras, informações dessa demonstração. Olha só, dei um comando para ele falando, ó, eu vou subir aqui agora, ó, o balancete. Por favor, suba o documento para que eu possa encaminhar. Esse é o balancete que eu quero que você analise e me traga suas conclusões. Pimba. Está aparecendo para você? Tá aparecendo aqui. Ah, legal, tem várias posições aqui. Show de bola. Aí, ó. Olha só, ele tá lendo o balancete. Não sei se você consegue ver aqui no Instagram. Olha isso, galera. Após analisar o balancete e tal, algumas conclusões. A empresa possui saldo positivo significativo na conta Banco Movimento, mostrando boa liquidez de curto prazo. Capital social da empresa está integralizado, que é um bom indicativo de solidez e comprometimento. Lucros acumulados sugere que a empresa seja lucrativa ao longo do tempo. Não há valores expressivos de duplicados a receber, o que indica que a empresa pode ter limitação de geração de caixa. Obrigações a pagar. Imagina só, isso aqui é um balancete de uma empresa bem pequenininha e é algo bem simplório. Mas você está entendendo que o poder de análise de dados, análise dos dados, vai deixar de ser humano e vai passar a ser por inteligência artificial? Você está entendendo o que está acontecendo? Eu não sei se você está vendo com seus próprios olhos isso aí, cara, se você está conseguindo entender. O trabalho que o contador faz de análise, ele vai ser substituído por um trabalho de inteligência artificial. Porque a inteligência artificial, ela é muitas vezes mais rápida do que a gente, ela é muitas vezes mais precisa do que a gente, por vezes a gente nem treina nossos funcionários tão bem assim, né? Imagina uma inteligência artificial que está com a base de dados de bilhões de dados, ela vai ter muito mais conhecimento que o nosso funcionário. Diferente do nosso funcionário, que trabalha 44 horas semanais, 220 horas por mês, a inteligência artificial trabalha 7 por 7. Imagina só, uma inteligência artificial montada em cima do teu sistema contábil, fazendo análise financeira, contábil, tributária, societária dos seus clientes em tempo real. Você está entendendo o que está acontecendo, galera, na nossa frente? O trabalho, não é só o trabalho braçal da contabilidade que está sendo substituído. Esse trabalho já vem sendo substituído nos últimos anos, através das RPAs, né, que são repetições, robôs de repetição, e através das APIs, que são protocolos de integração de empresas. Esse trabalho de repetição manual já estava sendo substituído. Agora o que está sendo substituído, turma, é o trabalho de inteligência. O que está sendo substituído é o trabalho de análise. A análise vai ser feita por inteligência artificial, que é muitas vezes mais rápida, barata e precisa do que o trabalho humano, do que o teu funcionário que você não treina. Então, meus amigos, estamos diante de uma revolução sem precedentes na tecnologia. Tudo que a gente vive da contabilidade de hoje vai mudar. E quem não está se movendo para isso está igual um avestruz que no meio da savana, o pau quebrando, tá lá o tigre correndo atrás, ele enfia a cabeça debaixo do buraco e acha que tampando a cabeça no buraco ele vai estar protegido. Mal sabe que está com a bunda para o alto. É o que está acontecendo com os contadores que não estão acompanhando essa revolução tecnológica. Está vindo uma revolução sem precedentes trazida pela inteligência artificial. E ela vai ser, como tudo na vida, com o lado bom e com o lado ruim. Pô, Pedro, quer dizer então que o trabalho de análise que eu faço na minha empresa contábil está acabando? Sim, ele está acabando. Já tem inteligência artificial que é capaz de analisar dados. Vou dar um exemplo concreto, inclusive um expositor lá do evento que a gente faz, né?
o Contabilidade Consultiva ao Vivo, é o meu evento anual. Uma vez por ano eu reúno milhares de contadores em São Paulo. Os contadores mais comprometidos vão nesse evento. Uma das empresas, por exemplo, é a HubCount. A HubCount é uma empresa de dashboards contábeis que está integrada com a inteligência artificial, e o dashboard ele traz parecer do que está acontecendo na empresa e já traz recomendação para o empresário. Ou seja, o papel do contador consultivo não será nem mais fazer análise. O papel do contador consultivo é gerar comprometimento no cliente, é conversar com o cliente, é negociar com o cliente, é engajar o cliente. São as soft skills, é o relacionamento interpessoal, é a capacidade do contador de ter empatia, de se colocar no lugar do cliente, de fazer o cliente mudar a sua direção e tomar decisões certas. Porque o trabalho de análise, o trabalho de processamento está vindo por automação. Então, mais um futuro da contabilidade aí, a contabilidade está mudando para sempre. Aquele trabalho manual que você faz, ele está desaparecendo. Em pouco tempo, num piscar de olhos, isso vai acontecer na nossa frente. A nossa geração, meus amigos, é uma geração de transição na contabilidade. A gente viu a contabilidade do passado. A gente viu o tempo da contabilidade da gelatina, né, da geleia, da escrituração manual, do livro de entrada manual, do livro de estoque, do formulário da Caixa Econômica Federal, a folha de pagamento, o olerite verdinho. Você lembra disso? É da tua época? A gente viu essa parada, a gente trabalhou com isso. A gente preencheu livros, a gente ia lá para abrir uma empresa, tinha que ir lá na fazenda para pegar autorização, bloco de nota fiscal, para imprimir na editora, você tinha que ter na gráfica, tinha que ter autorização. A gente viu isso e a gente vai ver isso tudo morrer. A gente vai ver uma nova contabilidade, uma contabilidade feita por inteligência artificial, puxando dados automáticos pelo Open Finance, com softwares financeiros e contábeis fazendo escrituração manual, automática, no lugar da manual, e o contador tendo que se virar um consultor. Porque o que mais importante o contador pode fazer, o que nenhuma máquina pode substituir, é a capacidade do contador de se importar com o cliente, de ajudar o cliente, de educar, de ser um mentor. O que o contador vai ser é um mentor.